Boa noite, galera. Estou aqui um tempão pensando, cara, como é que eu começo a conversar com vocês. Assim, normalmente eu acabo desfalando toda brincadeira, então eu fico pensando. Bom, boa noite às 14,5 meninas que estão aqui. Eu sei que tá uma baixinha, né? Então, assim, não é homem aqui dentro, né? Sempre um menino mesmo. Quem trabalha hoje aqui? Trabalha com TI. Muito engraçado, porque quem trabalha levantaram 6, com TI levantaram 40. Né? Qualquer outra coisa não existe. Quem é publicidade de um. Né? ADM, vocês, publicidade alguém? Acho que ia chegar a 6 ou 7 alunos do curso. O resto é TI pesado, é isso? Que beleza. Eu venho representando o mercado, preocupado em como montar essa palestra para bater esse papo com vocês, representando o mercado de agência de publicidade. Você fala assim, caramba, por que isso? Né? Como assim? Como é que isso vai cair no nosso colo? Agência de publicidade digital. Eu trabalho, nos meus 18 anos de publicidade, eu trabalho 14 com digital. E uma certeza eu tenho cada vez maior. A publicidade e o design não é nada sem TI. Isso não é disfarçado não, porque é digital, né? Sem vocês, nada acontece. Então todas as grandes viagens que vocês veem pelo mercado, campanha da Antártica, campanha de um app do celular, só acontece porque tem um profissional de TI envolvido e abraçado com a causa da publicidade. É um marco, o mercado radicalmente mudou. Por que eu perguntei no início que vocês trabalham? Existe uma associação de agências de propaganda, agências digitais, chamada ABRAD, ABRAD RJ, da qual eu sou presidente. Então, assim, eu gosto tanto desse mercado, eu luto tanto desse mercado, que há 14 anos eu me sustento só por isso e vivo disso. E por que eu trouxe esse assunto antes de a gente começar tudo isso? Para vocês perceberem que não é somente dentro de um mercado de tecnologia, de uma empresa só de desenvolvimento, que existe espaço. Tem vaga sobrando em agência digital. Mas, galera, é sobrando, tipo, pelo amor de Deus. Manja? Emprego júnior com salário inicial de 2.000, 3.000, assim, sobrando. Barra da Tijuca é longe? Não, né? Devem ter 35 agências lá. Das 50 da Brad, 20 são no centro, 30 na verdade um pouco mais de 50, tem algumas em Niterói. Ou seja, a Barra da Tijuca bomba de agência digital. Então, o que eu vou passar para vocês nesse bate-papo é o que eu desenvolvo hoje na minha agência, que eu respiro TI na minha agência. Minha formação em publicidade, eu tenho mais 2 sócios de publicidade e 2 de tecnologia. 2 caras que, assim, quando eu pedi para ele ser meu sócio, que estou quase que me indignando aquela pensão dele, o cara falou, porra, que ideia muito maluca do cacete, vamos fazer. E ninguém faz. Então eu procurei um buraco no mercado para depois de quase 18 anos de mercado empreender e arriscar numa agência. E hoje a gente, com 1 ano de agência, são 44 clientes e quase 30 funcionários. Quase 30 também com 29,5. Tem o nosso Hobbitzinho lá, que é um programador de 17 anos. Então assim, que nem estuda. O cara come livro, né? Um demôniozinho lá, a gente brinca, bate a curva nele, não para quieto, não é barato, cara. E o mais legal, por exemplo, tem um agora com a gente, o Dimas, que quando ele tinha 17, ele foi o primeiro emprego dele em outra agência que eu trabalhei, e ele consertava, ele fazia manutenção, e ele ficava com a chave de fibra na mão todo dia. E a gente pagou as 2 faculdades que ele tem hoje, e hoje ele virou meu funcionário, voltou mais maduro, vai casar agora, então assim, é o orgulho da família lá, é o nosso filhote, e ele voltou para trabalhar com a gente. Então o que eu estou querendo passar para vocês é isso, cara, tem vaga pra caramba. Depois, assim, o site da associação é ABRAD, o I no final é abradrj.com.br. Lá tem listada as agências que eu já estou cantando a bola para vocês. Então quem quiser fazer um currículo mais voltado para programação web, ASP, PHP, criação de web services, modelagem de banco de dados, cara, basicamente o que eu vou falar aqui, tudo para vocês agora é orientado para o banco de dados. Data Marketplace. Assim, a gente acabou de contratar 3 programadores de PHP desesperados a preço de ouro. Isso porque eu sou uma agência pequena, tem agência com 18 anos de vida, com 15 anos de vida, com equipe de 120 funcionários. Paga-se muito bem, como eu invejo no mercado de vocês.
O atendimento de agência de publicidade para conseguir emprego foi um desgraçado, né? Passa por tudo, o limite da vaga para quem é do marketing. Agora, TI, cara, precisa ter um lugar na agência, bota mais uma cadeira. Não, bota aqui dentro. Então, parabéns pela escolha de vocês, porque vocês vão ganhar muito mais dinheiro. Muito bom, né? Feliz com vocês. Gente, não tem não, estou falando sério, cara. Se tiver um bom currículo, eu contrato. PHP, inclusive, né? Bom, então, como é que surgiu essa história? Por que eu resolvi pegar esse fragmento do que é a minha agência e trazer para conversar aqui com vocês? Como a inteligência de dados, e aí 100% de vocês, pode potencializar mais vendas, potencializar projetos de design e de conteúdo. E olha que interessante. Eu criei todo esse conceito de tecnologia dentro da minha teoria de trabalho. Onde eu vendo quando eu chego no ambiente? Eu criei um conceito chamado Right Time Marketing, que eu registrei esse conceito aqui no Brasil. Significa o quê? Tudo que eu faço na minha agência é orientado por número. Nada eu faço sem olhar para mobilidade. Desde a cor que vai ser escolhida numa campanha, que a navegação do site me disse que é um caminho para a esquerda ou para a direita. Eu hoje utilizo tecnologias que nos dizem até o gosto que as pessoas têm de navegação na web. É um pouco mais aprofundado que isso. O nome da minha agência, Mobile, só existe porque a gente não trabalha sério. Essa é a criativa no banheiro, para vocês entenderem. Então, assim, não é nada muito original, mas a grande brincadeira é tudo que a gente faz é orientado por mim. Tudo que a gente faz vem do meu TI. Sem nada conectado no ambiente único de dados, eu não tenho como seguir que decisão tomar. E basicamente é o que eu faço com os meus clientes. Hoje, tudo que eu vou apresentar para vocês, eu faço para Brunei, Mercato, Solier. Dos 44 clientes, 40 são e-commerce. Basicamente, quase todos vocês conhecem. Tudo, eu só consegui fechar esses clientes porque eu apresentei uma inteligência forte do TI, atrelado a marketing digital, publicidade. Então, olha como isso é legal e eu acho que é um mercado muito aberto para vocês. No Brasil, tem 3 agências que fazem isso, tá? O que eu consigo com essa estratégia? Inteligência estratégica, análise competitiva e velocidade de reação. O modelo de comunicação do mercado com seus clientes está sendo irreversivelmente alterado. Por que eu falo isso? Alguém gosta de receber uma newsletter, um e-mail marketing, tentando te vender uma coisa que você já compra, ou que você já é cliente? É um saco, né? Eu sou assinante há 12 anos da Infusão. E toda vez chega para mim, você quer assinar a Infusão? Eu falo, porra, velho. 12 anos, cara, soma as mensalidades, vai dando carro para os caras. E o cara vai continuar mais uma assinatura, quer 2 carros agora. É uma análise simples de banco de dados, eu saberia que eu sou assinante e pararia de encher o saco. Eu pararia mais ainda de gastar dinheiro disparando e-mail para mim. O consumidor quer um diálogo direto e bidirecional. Gente, mídias sociais já faz parte da nossa vida íntima e principalmente da profissional. Quase tudo que eu faço hoje numa data marketplace, numa DMP que a gente estabelece lá com um reunião de banco de dados, é orientado para, se eu tenho o dado de um cliente atrelado a uma chave de CPF, por exemplo, e ele deu um check-in via Facebook Connect, em algum momento da vida desse consumidor, cara, eu vou perseguir a vida dele no Facebook até ele não aguentar mais. É promoção daquele produto, eu vou atrás, eu vou fazer um retarget em cima desse cara. Tudo isso só é viável porque o meu profissional de TI é quem viabiliza soluções para a gente. Hoje o consumidor ele quer uma comunicação personalizada. Então, se vocês forem começar a compreender tudo que a gente pode fazer, desde o e-mail marketing que chega para você dizendo olá João, olá Maria, ou seja, alguém entendeu que você é consumidor, o mais importante é que o próximo e-mail que chegue para você fale: olá João, você que comprou um tênis da Adidas na semana passada, veja agora a nossa coleção de e-mail específica para a corrida. Eu entendi o que você é e para que você comprou aquele tênis. Você comprou uma chuteira de futebol, então eu te vendo uma caneleira. Então essa inteligência de dados é vital para o marketing moderno. Hoje a publicidade está negociando, brigando por moeda. Uma moeda a mais é uma venda que você faz. Então toda essa tecnologia, a cada passo que eu der eu vou passar para vocês, tudo como os modelos de comunicação se modificaram a partir do TI. As perguntas que eu tento responder com os estudos que eu faço. Com quem a sua marca de fato está interagindo? Hoje, por exemplo, uma pessoa que se loga no site aqui da faculdade, você sabe quem é a pessoa, porque ela se logou. E quem não se logou e navega anonimamente pelo site?
Hoje existem tecnologias que pegam o IP daquela pessoa, mesmo que anônimo, e rastreiam ela pela internet, fora do site de vocês. Eu não estou falando de Google Analytics, estou falando de extra. O que a gente consegue trazer de dados e enriquecer os dados dessa base. Como é que eu posso construir audiência com esses dados? Como é que eu posso ativar a minha base de dados? Como, de fato, são os meus consumidores? Isso, agora, para vocês, tem que começar a fazer sentido que um banco de dados pode ser clusterizado. Através da tecnologia, eu posso entender a faixa etária, os hábitos, o gosto e o que essas pessoas querem ou deveriam querer fazer. Se eu vejo numa rede de lojas que a menina começou a comprar produtos infantis, ela começou a comprar tal, começou a montar o enxoval dela, e você tem como saber que ela está fazendo essa compra, por exemplo, numa Líder, na antiga Líder Magazine, ela provavelmente está grávida. Existem uns trabalhos muito fortes com sistemas americanos. O próprio Google tem um case muito legal, que ele apoia algumas empresas locais em fazer isso, que você começa a trabalhar com inteligência preditiva. Né? Então, dependendo do comportamento de compra, a pessoa está grávida, a gente já pode começar a entrar num ciclo de vida e começar a oferecer todos os produtos até chegar na faculdade, porque essa pessoa vai ser perseguida e você pode vender muito para ela. Gente, tudo que vocês aprenderem, desde que vocês foquem que tem que ter lucratividade, aquilo que você programa, o código que você faz, o desenvolvimento que você faz, se está atrelado a um projeto de resultado de grana, vocês vão ganhar muita grana. Então passem a entender que não necessariamente, como eu conheço muito profissional, que quer cumprir o horário dele de 9 às 18 para casa fazendo fila. Às vezes, dependendo do que você faz, você vira até sócio de uma agência de publicidade como o seu irmão de sócios. Eles se preocuparem muito mais no TI para negócios, como que soluciona e cria novos negócios, do que simplesmente pegar um filo lá e eles pegaram um filo pra caramba e fazer muito dinheiro. Hoje em dia eles não fazem tanto, mas eles estão construindo uma empresa sólida para que um dia façam. Quais os desejos de consumo? Com alguns dados que a gente capta, a gente começa a perceber que a pessoa navega por um site esportivo, por um site de economia, lê um tipo de notícia, tem consumido alguns tipos de produto, e eu começo a clusterizar, eu começo a agrupar essas pessoas por hábitos. Vocês não conseguiram ler, é miúdo, mas algumas tecnologias que a gente rastreia pela internet, de automóveis, tecnologia, entretenimento, moda, beleza, bem-estar, viagens, culinária. Eu trouxe um vídeo para vocês perceberem, menos de um minuto, tá? Bem simplesinho. Eu só não sei a altura do áudio. Está configurado, eu tenho configurado. Alto, beleza. O que acontece? Propaganda, um dos capítulos da propaganda mais importantes é anunciar. Todo mundo sabe, a gente vê anúncio o tempo todo. E quem vê pela internet normalmente é impactado pelos banners. Como é que funcionava anunciar na internet até então? Você ligava para o IG, né, UOL, Terra, e pergunta quanto custa no telefone lá, quanto custa para botar 100 mil impressões de banner, etc. O cara te dava um preço. E até hoje ainda se negocia assim. E hoje, lá, a gente, como tem muitos dados, é quase um mini Big Data, né? Uma coisa contraditória, mas eu não tenho um projeto tão avançado de Big Data, mas são mini ambientes de Big Data. Como eu tenho muita informação do cliente, eu conecto essas informações com alguns parceiros de mercado que vocês vão conhecer, e esses caras se conectam diretamente aos veículos de comunicação. Ou seja, se eu tenho um produto que atingir no meu banco de dados, vocês, por exemplo, mulheres de 25 a 35 anos, que navegam por sites de economia e estão vendo notícias de novela, eu tenho um perfil pré-traçado. Essa tecnologia inteira só expõe a propaganda para o público que assume esse comportamento. Ou seja, eu não faço aquela propaganda em massa quando eles vêm, não é um carro de som gritando pela rua. Eu vou exatamente no ouvido de quem deveria estar escutando. Isso é uma diferença radical. E eu só consigo fazer isso com segmentação de base comportamental. Então o que vocês vão ver agora, e a voz do locutor é muito engraçada, vocês vão ver agora é uma empresa apresentando toda a tecnologia que ela faz. E assim, o que ela me ajuda enquanto mídia de inteligência a entregar melhor os meus resultados? Finalmente, expor uma marca e produtos na web é tarefa de responsabilidade de equipes comerciais do anunciante e do próprio dono da mídia online, que negociam a venda do espaço publicitário. A comercialização de display online tradicional se dá por meio de um preço fixo por impressão em um determinado local.
independentemente do usuário que o visualiza. Assim, os anunciantes ficam insatisfeitos porque pagam para mostrar seus anúncios para pessoas que não possuem o perfil de seus clientes e, da mesma forma, os usuários, pois são bombardeados por propagandas que não interessam a eles. Qual a solução? Real-Time Bidding. Com Real-Time Bidding, você tem acesso ao perfil dos usuários da web e pode optar por veicular sua campanha apenas para os usuários relevantes, pagando um valor diferente para cada impressão. Mas como isso funciona? A Ad Exchange funciona como a gestora do espaço publicitário digital. E as Demand-Side Platforms são responsáveis pela compra, que ocorre através de leilões em tempo real nas Ad Exchanges. Este processo é bem semelhante ao que acontece com a negociação de ações nas bolsas de valores. Um usuário navega na internet e acessa um website. Em milésimos de segundos, a Ad Exchange convida as DSPs a participarem do leilão do espaço publicitário. Cada DSP responde com o valor desejado. Este valor é baseado no perfil do usuário e na relevância desse perfil para a campanha do anunciante, assegurando que cada impressão seja comprada pelo preço adequado. A DSP ganhadora veicula a campanha do anunciante no website que o usuário está navegando. E tudo isso ocorre em milésimos de segundo. A campanha é visualizada e a taxa de conversão do anunciante aumenta, pois agora seu anúncio é visualizado apenas por usuários relevantes. Gente, esse mercado é trilhardário. Assim, eu estou querendo buscar investidor aqui no Brasil para ver se eu crio minha própria DSP. Porque você tem que negociar com os portais, descobrir o espaço onde você coloca a sua mídia e você vai partir a vender espaço em DSP. Se eu conseguir investidor, precisa de no mínimo uns 15 programadores. Então, assim, por isso que eu estou agora aqui com a bola, assim, não tem alguém querendo programar e tal. Então, assim, só vocês entenderem em que nível chegou hoje negociar mídia numa agência. Eu preciso de tecnologia até para isso. Nenhum passo mais é dado. Botar 10 mil reais de anúncio, se você for ligar no Terra, para anunciar no Terra, eu falo, pô, tá brincando, então eu só começo a partir de 50 mil. Você fala, porra. Aí você pensa, pô, com 10 mil eu vou fazer AdWords. Eu vou lá no Google fazer anúncio dentro do Google. Mas assim, mesmo assim, ainda é um tiro muito devagar. Quando você entra com uma DSP, cara, você metralha o público de pessoas e 10 mil reais nunca vai render tanto para você como rendeu. É isso que eu tenho feito com meus clientes hoje que vendem online e precisam negociar moeda a moeda. Cada centavo que eles vendem é um faturamento diferenciado no final do mês. E isso orientado por tecnologia. No meu ambiente, o que eu recolho de dados dos meus clientes? Eu tenho sistemas que mapeiam todo o conteúdo que ele navega e me traz insights semânticos desse conteúdo. Eu tenho sistemas que estudam a estrutura e tecnologia desse cliente. Sistemas que identificam o comportamento de navegação e consumo desses clientes na internet. Sistemas que mapeiam audiência e que mapeiam comportamento social. O que eles fazem no Facebook, o que eles fazem no Instagram. São sistemas complementares e de simples execução. De novo, é mais para pequena, mas como é que funciona na prática isso? No site do meu cliente, eu imputo os códigos que vão perseguir o IP desse cara. Eu instalo um cookie na máquina dele e começo a ter um volume de dados extremamente relevante. Eu comparo esses dados, eu tenho um algoritmo lá que começa a fazer esse entendimento, e depois eu começo, claro, a entender e a traduzir esses números de acordo com o negócio desse cliente. Então, se for moda feminina, eu vou interpretar um caminho. Se for, por exemplo, os musicais lá, que apresentava lá a Aventura, a chegou a ver na internet musicais de Elis Regina, Se Eu Fosse Você, agora vai ter o Chapinha. Então, todas as vendas na ingresso.com que faz somos nós, entendendo os dados dos usuários online e traduzindo com comportamento e anunciando. E a gente chega no perfil estatístico desse usuário, qual é a idade, sexo, escolaridade, interesses e compras. Basicamente o que eu trouxe aqui é um diagrama para vocês entenderem como é que essas conectividades também funcionam dentro de um site. O que eu faço? Hoje eu pego o site do meu cliente, que ele é impactado por assessoria de imprensa, o que sai no jornal, anúncios nas mídias sociais. Tudo isso que vai para o site, inclusive disparos de e-mail marketing, eu tenho pessoas que elas se impactam dentro do site de vocês, do e-commerce, por exemplo,
E elas têm dois comportamentos muito esperados. Elas compram ou não compram. Quem não compra, que inclusive é o mais comum, eu sigo essa pessoa fazendo a estratégia de retarget, impactando ele durante de 2 a 5 dias pelos sites que fazem parte dessa rede, impactando essas pessoas com um apelo para que elas voltem a consumir. Se ele voltar ao site pela segunda vez e não comprar, eu insisto por mais 2 dias e depois eu abandono. Porque toda essa insistência que eu faço em cima desse usuário, eu pago alguns centavos por clicagem. Então eu tenho mais ou menos um ciclo de acompanhamento de 7 dias. Não comprou, não me interessa, eu pulo fora. Isso é o que a gente também traduz lá, junto com a equipe de tecnologia, a criação de dashboards. Literalmente, é um visual de dashboard. A gente hoje, praticamente, todos os nossos clientes têm acesso por dashboard via app de iPhone, Android, e isso é tudo conectado via service com todos os sistemas dos nossos parceiros. Seja disparo de e-mail marketing, de anúncios, tudo. E quem faz isso para a gente, a equipe de TI, é o que salva o nosso caminho. Então hoje um cliente, o mínimo que ele espera da gente é ter todos os dados de venda da empresa dele conectados no painel desse. Então o que a gente tem uma equipe lá fazendo é criar dashboard. É entender como que ele pode pegar um código de gráfico, conectar com um banco de dados, ver o que o estatístico pensou e realizar esse visual aí, que ficou bem legal, que é integrado com a equipe de design. Então, mais uma vez, o núcleo de tecnologia envolvido com as decisões da empresa. O que a gente consegue? O que a gente consegue de resultado em cima disso? Como é que esse avanço tecnológico melhora uma empresa? Crescimento do ROI, que é o retorno sobre o investimento. Ou seja, o cara investiu 10 mil, ele quer lucrar 100. Então ele precisa de alguém para otimizar esse investimento. Taxa de conversão, ele quer cada vez ter mais clique nos produtos dele, ele quer que o formulário, a meta lá, às vezes não é venda, é cadastro. O mercado imobiliário tem muito isso, né? Tem muito cadastro no formulário, e depois que você dá um e-mail seu para o corretor, você vendeu a aula para o diabo. O cara te infeliza, né? SMS, vem tudo, às 5 da manhã o cara quer vender. O que ele faz? Ele utiliza o que ele tem, tecnologia à disposição, cara, celular e e-mail. Então ele capta esses dados. Então às vezes a meta de conversão do corretor é simplesmente um formulário, não literalmente uma venda. Conhecimento do consumidor, o que a grande maioria não sabe, por exemplo, hoje a gente não sabe aqui no site da Kael, se quem está navegando é acima de 35 anos, os anônimos, que estão vindo de fora, se eles gostam de futebol. Qual é o hábito de navegação desses caras? Eles gostam de quê? Novela? Jornal? Para eu saber exatamente aonde que eu vou anunciar para trazer mais alunos para cá, segundo eles também. Tá? Então essa análise anônima é um pouco de conhecimento do usuário. Relacionamento do cliente, com tecnologia, consigo fazer os chamados gatilhos de relacionamento. Né? É o cara que entrou no site, ele deveria fazer uma coisa, ele deveria consultar um cardápio, ele deveria fazer um check-in, ele deveria preencher um formulário. Quando ele não faz, eu capto o e-mail dessa pessoa, eles estão logados, e automaticamente ele recebe um e-mail dizendo: poxa, por que você não consome esse produto da gente? Esses gatilhos são feitos com tecnologia voltada para propaganda e marketing. Competitividade do mercado, presença digital e relevância nos mecanismos de busca, principalmente. Gente, recados finais, pô, fiquei bem rapidinho. Gente, sejam analíticos, sejam curiosos, tenham orgulho do mercado do Rio de Janeiro, galera. Acaba com esse papo de ter que ir para São Paulo para ganhar dinheiro. Eu fico puto com isso. Estou falando, tem vaga sobrando. É desesperador, vou reforçar, independente da idade. Pode ter 13 anos e estar na faculdade que a gente contrata. Na verdade, custa trabalhar. Se souber programar, galera, tinha ser voadora, entendeu? Hoje começou um rapaz lá para gente, o Roberto. O cara é muito sisudo, sabe? Muito boladão, assim. E o cara, bom dia para ele falar por quê, né? O cara assim, o programador PHP daquele senhor, cascudo, né? E aí eu cheguei do lado dele e falei: cara, relaxa, velho, pode vir de bermuda. Relaxa, trabalho de calça jeans, relaxa, aqui na empresa relaxa, eu quero que você programe. Eu só vim de cueca para não pegar mal, né? Aí o cara começou a rir, se quebrou e tal. Eu falei: galera, isso aqui é para ter ideia, vamos viajar um pouco, vamos tirar cola, ficar doidão. No meu sentido figurado. Mas assim, sai do protocolo, sai desse protocolo, entendeu? E ele é um cara que veio exatamente disso, foi entrevista em São Paulo, ele foi a São Paulo, fazer entrevista, voltou meio frustrado e tal. Gente, o mercado do Rio está fritando de necessidade.
Quem principalmente tiver uma pegada caindo para mobile, meu amigo, se prepara. Tem muita oportunidade. Eu conheço os únicos 3 programadores de mobile do Buscapé que ficam aqui no Rio, ficam no downtown. O Roberto Salles é um gasto meu, assim, de muitos anos. Cara, ele é tipo sozinho no mundo, só tem ele conversa com as pessoas em São Paulo, conversa com os amigos via fórum, e não tem desenvolvimento, volume de gente querendo abraçar a causa do mobile. Cara, vocês têm noção, cada aplicativozinho que eu orço com os parceiros, porque eu não consigo ter um programador de mobile, tipo 80, 90 mil. A dupla faz um canal pra mim, e a gente paga 190. Mas, galera, isso é muito comum, cara. E o mais desesperador é que quem está interessado em oferecer mundial é São Paulo. E no Rio a gente passa por uma situação dessa. E eu sei que muito provavelmente vocês devem, se não tiveram, vão ter aula de programação com mobile, e estão pensando com aquele sentimento de torno, de eu sei fazer isso, né, cara? Por que eu não estou sabendo dessa vaga? Então, um dos pontos que é super legal para vocês também perceberem é network, galera, sair um pouquinho desse estereótipo de programador boladão e frequenta. Vai ter um evento agora, se não me engano, semana que vem ou a outra, chamado E-Commerce Brasil. Procurem pelo mercado de e-commerce. Alguém aqui programa com Magento? Ninguém, né, cara? O mercado está assim. Ninguém sabe o que é, não é o Magento, tinha Magento. Quanto tempo você programa? 2 anos é sênior, cara. 2 anos de Magento é sênior. Trabalhando em empresa? PrestaShop. Pô, que legal, boa. Então, essa é a questão. Sabe onde? Antes de ter os meus 2 funcionários que operam em Magento, eu fui achar no interior de Minas Gerais 12 garotos que estudam juntos até hoje, tem uma empresa de TI lá. Ele me faz um valor numa hora bem barato e eu já estou no 6º e-commerce com ele. Porque não cabe na minha agência, só tem 2, né, que sabem Magento, não cabe esse projeto. Os moleques estão deitando o cabelo. Não dormem, né? Meia-noite responde e-mail, me responde e-mail, me responde e-mail, e porra, os caras não namoram, inclusive, mas foi deles, mas assim. É que nem indiano, alguém já contratou serviço de indiano? Mas alguém é indiano. Rafael curtiu esse comentário. Cara, não dorme. Ou a galera consome ácido forte, porque assim, eu sei que tudo bem, o fuso horário é bem diferente, mas se para eles o dia é madrugada, por que eles estão respondendo e-mail? Respondendo no embalo, tipo, fazendo um comentáriozinho, entendeu? Consertando um problema, debugando. Aí você fala, não é possível, cara, mas é o mesmo cara que respondeu 2 horas atrás e 4 horas atrás. E o cara te cobra assim, $8 a hora. 16 reais. Nem vocês, eu não cobro 16 reais a hora. Cobra mais um pouco. Mas é o que eu falo, o mercado de oportunidade, o mercado do Rio de Janeiro está muito disponível. Sigam esse mercado de e-commerce, procurem eventos de e-commerce no Rio. Existe a chamada ABCOM, que é uma associação parceira da minha associação, que é a Associação Brasileira de E-Commerce. Tem evento para dedéu, tudo no Sebrae, lá no centro da cidade, tem o Sebrae daqui também. Então assim, evento gratuito, tá dando pau, direto, muito. Então, se vocês pesquisarem e começarem a se relacionar, às vezes assistindo uma palestra, você conhece uma pessoa, troca um cartão e você começa a trabalhar na empresa legal. É PrestaShop, né? Você falou? É PrestaShop, né? PrestaShop. Então, cara, essa empresa, tipo, quantos funcionários você tem lá? Não, esse daí é um sistema. Não, eu sei, mas quantos funcionários trabalham no PrestaShop dessa? Bastante gente, né? É bastante gente. E constantemente tem a conversa, precisa de botar mais um, precisa de uma vaga, tem que abrir vaga. E achar gente, cara, é muito difícil. E gente que queira trabalhar, que queira ficar lá com a gente, sentado na mesa, pensando no problema e como solucionar aquele caroço. Então, galera, o recado que eu falo para vocês, não é só dentro da empresa de tecnologia, agência de publicidade. Hoje, os clientes que têm e-commerce têm que ter uma equipe interna, tem muita oportunidade. Abre um pouco o leque, olha para os lados, olha um pouquinho no horizonte, que a Barra te diz que ali tem a opção de vaga para mim. Obrigado, galera.